Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória na área de desenvolvimento de software. Bom, se você é novo no canal, eu já te convido a se inscrever, dar o seu like e me seguir lá também nas redes sociais, no Instagram Shirley Rios com 2 R's e no TikTok Shirley Rios com 3 R's. Meu início na área de programação não foi muito diferente do que acontece ainda hoje em dia. Acho que as pessoas acham que antigamente era muito mais fácil e simples entrar nessa área. Pelo contrário, a dificuldade sempre vai existir, mas depende mais da gente, como vê cada situação e domina aquilo para que a gente não possa se prender nos primeiros bloqueios que a gente vai ter, que vai encontrar com certeza no início da sua carreira. Eu sou formada desde 2011 em sistemas de informação e naquela época eu já comecei a procurar estágio antes mesmo de me formar para que eu pudesse tanto ter as horas complementares que eu precisava, mas principalmente experiência de mercado. Porque primeiro, como mulher, meus professores sempre falavam que naquela época era muito difícil para mulher na área, e principalmente para a área de desenvolvimento de software. É tanto que a maioria deles sempre aconselhava eu e as outras meninas do curso a seguir para uma área mais de negócio, requisito, testes. E toda vez que eu, pelo menos, citava que eu queria ir para a área de desenvolvimento, alguns até ficavam assim com aquela cara tipo, coitada. Você tem certeza que você está querendo, né? E não coloca assim tanta fé, né? Você fica até com medo do que te espera, porque ficava aquela coisa tipo monstruosa por trás daquele silêncio, daqueles olhares meio tipo dramáticos. A primeira experiência que eu tive foi no estágio da Caixa Econômica Federal. Era um processo no qual tinha que ter um certo cadastro numa instituição do CIE, e eu só tinha no IFE. No IFE porque a maioria das pessoas que eu conhecia que era da área, conseguia estágios que de fato era na área de desenvolvimento. Porque tinha muito estágio na época que era tipo assim, para você ficar formatando PC, sabe? Cuidar de laboratório, coisas que não ia te dar nenhum ganho assim muito enriquecedor para depois você entrar no mercado de trabalho. Então, eu segui por ficar no IFE do que no CIE por causa disso. E sim, na época a gente não podia ficar candidatar, ter 2 cadastros na mesma instituições diferentes, que também era uma concorrência uma da outra. Então, eu optei pelo IFE. Só que teve um certo dia que eu cheguei um pouco atrasada até para a primeira aula e a coordenadora tinha passado nas salas falando desse curso, desse estágio, essa oportunidade, e que estava dando apenas para os alunos do turno matutino. Então, eu cheguei, a minha amiga falou para mim sobre isso e eu corri atrás para saber. Aí eu fui lá na coordenadora, peguei o endereço e fui para a entrevista à tarde, que era naquele mesmo dia. Chegando na entrevista, eu não tinha me deparado com o detalhe que era só pessoas do CIE. E aí eu já fiquei, putz, será que eu vou embora? Eu tava meio medrosa na época, porque eu falei, se eu não sou do CIE, talvez eles vão perguntar o número de, sei lá, de cadastro, alguma coisa, e eu não vou ter. Enfim, eu fui e continuei lá. Eu falei, se eles me perguntarem alguma coisa, eu falo, mas não custa nada eu ver como é o processo. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, como sempre, tinha muita gente, não era à toa, era na área mesmo, então aí que era bem concorrido. Eu era a única menina, eu lembro até hoje, e tinha, assim, acho que quase 100 alunos lá da minha faculdade, de mais algumas outras faculdades. Quando chegou na minha vez, eles estavam primeiro fazendo uma entrevista tipo de grupo de 10 em 10, e aí quando foi nessa primeira rodada de 10 em 10, eles fizeram tipo, assim, um overview de cada um, falando um pouquinho da sua história e se tinha experiência ou não. No meu momento de surpresa, a maioria dos que estavam comigo já tinha alguma experiência ou já fizeram algum projeto, já tinha alguma coisa ali para contar. E eu não tinha nada, porque na época eu trabalhava em shopping vendendo celular na Brasil Telecom. Então, a única experiência que eu tinha mesmo era tipo de vendedora. O que eu ia ter de software? Nada, a não ser saber configurações de celular. Em resumo, quando chegou na minha vez, eu falei da minha história, falei que eu não tinha experiência e deixei bem claro isso. E como era um estágio também, eu estava até confortável em falar, não era uma coisa que eu me intimidei pelos demais ter uma experiência. Então, eu lembro que eu estava com um livro de JavaScript na mão, que eu estava aprendendo JavaScript na época, e era por livros mesmo, porque não tinha muita informação no Google, YouTube, muito menos. Então, eu estava com esse livro, porque eu lia durante o percurso da faculdade, até o meu trabalho era quase 1 hora de ônibus, então era já um tempo que eu conseguia estudar ali. E eu estava com esse livro na mão
E aí ele me perguntou, e esse livro, você gosta de JavaScript? E ele começou a puxar assunto sobre o livro, me perguntando como se... Tipo assim, sabe quando a pessoa te pergunta coisas do livro só pra saber se você só está andando com o livro ou se de fato você consome o conteúdo daquele livro. E foi mais ou menos isso. E ele começou a me fazer algumas perguntas e tal, e eu consegui responder, porque foi tudo ali no que eu já estava estudando mesmo. Beleza. Depois dessa rodada, eles falaram para aguardar e que eles iam dar um papelzinho para cada um, e quem tivesse tirado o papelzinho de muito obrigado, né, pelo seu tempo, sei o que lá, foi porque você foi o selecionado a não ficar no estágio. E se tivesse um papelzinho branco é porque você tinha conseguido passar para a segunda fase. Então, para minha sorte, eu tinha conseguido passar para a segunda fase. E daquele monte de gente, eu sei que ficou acho que uns 10 ou 15 no máximo, e eles começaram a fazer entrevistas individuais. E aí quando chegou na minha vez, eu lembro que era só homens entrevistando, né, na época, e chegou uma mulher que era a parte tipo de RH, assim, da unidade que eles, né, tratavam lá na Caixa. E ela pegou e falou, olha, uma mulher fazer companhia pra mim, né, e tal, na parte de RH. E os meninos, não, ela é pra área de desenvolvimento. Até ela ficou um pouco surpresa, assim, sério? Nossa, corajosa, não sei o quê. Então, já foi também mais uma pessoa, tipo, caraca, sério que você vai pra área de desenvolvimento? Então já era um drama que tava começando a surgir dentro de mim. Tipo, eu não tava com esse medo todo, mas toda hora que vinha alguém, sério, você vai pra área de desenvolvimento? Começava a me gerar um pouco de insegurança, se era isso mesmo, se eu não tava ficando doida, né, tipo isso. E pra resumir a história, eu falei, né, eles me perguntaram várias coisas, e me perguntaram coisas mais técnicas também, que eu tinha feito na faculdade, dentro daquilo que eu tinha de conhecimento. E, por fim, eu lembro que eles me fizeram uma pergunta crucial, tipo, por que a gente contrataria você? Eu nunca tinha ouvido esse tipo de pergunta, hoje em dia já é bem comum você ver, né, pessoas falar sobre essas perguntas, mas eu nunca tinha ouvido, então eu olhei e falei, nossa, vocês são bem diretos, eles começaram até a rir, né, e aí eu falei assim, eu estou aqui para dar o meu melhor, eu tenho certeza que eu vou contribuir muito, porque também eu vou aprender muito com vocês, então foi mais ou menos essas palavras que eu dei para eles, eu estava muito segura, acho que essa pergunta me deixou segura, sabe, porque antes dessa pergunta, de tanto ataques, digamos assim, as perguntas, do que eu conheço, do que eu sei, era praticamente uma prova oral, sabe, assim, da faculdade. E eu falei, caraca, eu já tava ficando tensa. Mas quando ele fez essa pergunta, eu lembro que eu levei mais no sentido, tipo, eu não vou deixar eles... eu tenho que mostrar que eu posso contribuir sim, que eu posso ser uma boa estagiária para eles. Então, tipo, foi uma pergunta desafiadora, sabe? Eu não peguei como dor, como uma pergunta de, eles agora querem que eu prove que eu sou boa, sabe? E não, enfim, acho que a maneira que eu interpretei isso e mudei o meu estado de espírito, eu consegui responder pontualmente e do jeito que eles gostaram até. E ali mesmo eles já falaram, a gente não tem dúvida, a gente quer contratar você. Vai ser você, não sei o que, não sei o que. Só que aí surgiu o problema do quê? Do CAE. Eu não tinha cadastro CAE e era pelo CAE. E aí, por fim, eu consegui o estágio. Foi um pouco burocrático, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu consegui ir lá pelo CAE, eles interviu, porque de fato eles não queriam me contratar, porque eu não era de lá, enfim, meio que burlei um pouco o processo e deu certo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não vi os obstáculos, eu não pensei tanto daquilo que eu não poderia ter, porque o não eu já tinha, o não conseguir, o não deles, ou não do próprio CAE, que é a instituição no qual eles eram vinculados pelo órgão que estava solicitando o estagiário. Então, minha deixa aqui para vocês que estão iniciando na área e que quer começar. Vocês não coloquem barreiras, claro, a gente vai ter aquele medo, aquela sensação de impotência que a gente não vai conseguir, mas é melhor você tentar do que você ficar pensando se poderia ou não ter conseguido, se de fato aquela oportunidade ia ser bom para você ou não. Então, era uma oportunidade única para mim naquele momento, eu só conseguia enxergar ela. Na época, o meu primeiro estágio, eu recebia R$550, eu pagava a faculdade, eu tinha uma bolsa de 50%, mesmo assim eu pagava R$450 de mensalidade, R$50 era pro vale estudantil, porque na época a gente pagava quase que a metade do valor, né, que era de passagem, dava mais ou menos uns 45 por mês. E o resto eu lembro que eu dava como dízimo para a igreja, então
era muito contado o meu dinheiro, assim, meus pais me auxiliou no resto, tipo, né, se eu quisesse comprar alguma coisa ou outra, mesmo assim, não era aquelas grandes condições financeiras, né, pra estar me auxiliando, mas eles me deram um suporte total na minha trajetória, sou bem grata a eles. Então eu quero dizer que hoje eu acho que essa questão até mesmo de estágio, eles estão pagando muito bem. Tem gente que eu vejo que estagia na área de desenvolvimento de software e ganha o que eu ganhei quando eu comecei como júnior. Então, essa relação daquela época para cá, hoje o mercado paga bem mais comparado àquela época. Está pagando cada vez mais, até mesmo pela questão de necessidade de mercado que não tem. Então, isso também é um atrativo para as pessoas entrarem na área. Porque se eu fosse falar naquela época, tá entrando pela questão salarial, é uma mentira, porque a gente não tinha um deslumbre assim de, recebe muito bem, mas inicialmente, né? Mas com o tempo você vai vendo e vai tendo reconhecimentos e vai conseguindo gerar ganhos melhores para a sua carreira. E hoje eu entendo que tem, né, esse medo, essa síndrome do impostor, eu tive também, mas eu acho que o que eu mais tive naquela época era força de vontade, essa seria a palavra. Então eu tive muita força de vontade de fazer aquilo acontecer, de fazer aquilo dar certo e aquilo de fato deu certo. Porque primeiramente eu pensei, eu sou capaz, o que eu tenho diferente dos outros? Nada, só a minha mentalidade. Então se eu tiver a mentalidade de que eu não vou conseguir, que eu não sou boa, que meus professores me falam que essa área não seria tão bem vista para mulher, ou qualquer outra coisa do tipo, eu teria me estagnado, eu teria ficado no comodismo, ou eu teria seguido por um outro caminho na área de TI. Estudar, focar, ter foco. Quanto mais conhecimento você tem, melhor o domínio de você até mesmo se expressar numa entrevista, se sentir confortável com as perguntas, né? Então, não se sinta ameaçado nas entrevistas, não se sinta ameaçado por questionamentos. Isso faz parte do processo. Todo mundo cresce, todo mundo está evoluindo, a gente evolui 24 horas nessa área. Mesmo estando onde estou, eu sempre estou aprendendo, sempre tem algo novo. Então, você tem que se adaptar a esse meio. E se você não se encontra, talvez é porque não é para você e tá tudo bem. Não é da sua essência, né? Não faz parte de você e isso tá tudo ok. Então, eu quero dizer que se você está migrando de área ou você está iniciando nessa área, que você persista mais, que você tenha foco e disciplina. Assim, com certeza, você vai conquistar muito mais do que você pensa, em pouco tempo até mesmo. Bom, meus amores, em resumo do resumo, essa foi uma história bem rapidinho do meu estágio. Vocês querem conhecer um pouco melhor como foi minha evolução para o meu primeiro emprego, de fato, na área como júnior? Me deixem saber aqui nos comentários que eu posso dar uma continuação desse vídeo. Então é isso, muito obrigada por assistir até agora. Beijo, não esqueça de dar seu like, se inscreva e me siga também nas redes sociais. Até a próxima!